Deixa eu ver aqui. Tem um texto, eu vou pregar em 2 Reis, mas eu queria ler um versículo com vocês, em Romanos 12. Que é algo que eu preciso falar algumas vezes aqui, e que foi conversado bastante no grupo, principalmente no grupo dos obreiros. Coloquei nos dois, mas foi conversado mais no grupo dos obreiros. No versículo 2, diz: não tome formas como a deste mundo, mas transformável pela renovação do vosso entendimento. Algumas traduções dizem da vossa mente. E nós estamos, gente, no Setembro Amarelo, não é isso? E a cada ano se torna mais necessário a gente se preocupar com essas situações. Eu estou procurando o termo para usar, não sei se eu falo doença mental, não é isso, não sei. Mas essas situações que mexem com a mente das pessoas. Acho que doença mental fica tão pesado, né? Fica muito pesado. Mas, sei lá, hoje em dia... olha, vocês sabem que eu sou professor. Na escola que eu trabalho, tem mais de 10 professores afastados com distúrbio mental. Mais de 10. Domingo, eu recebi a mensagem de uma professora extremamente equilibrada. Ela é obreira na Igreja Católica, não sei se é esse termo que usa. Ela e o marido dela participam dos eventos. Um doce de pessoa, Marlene, uma graça. E eu cheguei na escola, a Marlene sumiu, mandei mensagem para ela, ela falou: Wilson, eu estou afastada 14 dias porque eu estou com um problema psiquiátrico. E eu recebi uma cartinha de uma aluna do 6º ano, e ela escreveu na carta que ela está tão mal, psicologicamente falando, que para aliviar a dor, ela começou a se cortar. E ela falou que tem hora que ela sente vontade de cometer suicídio. E você olha para ela, você não fala, ela, sabe, aquela aluna estradinha, quietinha, não é bagunceira, faz as atividades, conversa, e você não fala. E aí, no final, ela escreveu: não conte para ninguém. Aí eu comentei, não falei o nome e tal, e eu comentei: como é que eu vou ajudá-la se eu não posso falar para ninguém? Aí um aluno falou: ele está pedindo a sua ajuda. Eu falei: imagina que você está no meio do rio, você está tentando atravessar, você começa a morrer afogado, e tem uma pessoa do outro lado que não sabe nadar. Você vai pedir ajuda para ele? Ele: não. Eu falei: é o meu caso. Eu não sei como tratar uma situação como essa, ela precisa de um especialista. E, gente, como eu posso fazer? Eu estou passando pesquisa para eles sobre isso, e orientando e falando aqui. Sei que tem gente que vai assistir. Tem um número, 188, do CVV, que é para ajuda para essas pessoas que estão em situações como essa, sabe? Precisa procurar ajuda. A pessoa não pode pensar: para mim não tem mais jeito. Essa situação tem jeito sim, sabe? Mas precisa procurar ajuda. Não é frescura, gente. Tem um termo, eu já disse que para vocês que eu odeio esse termo que virou moda hoje: mimimi. E aí, porque a pessoa não está sangrando, aí as pessoas falam que é frescura. Não é, tá? E a Thalita colocou terapia salva vida, não foi? Você colocou no grupo? Gente, procurar um terapeuta, procurar um psicólogo, ser encaminhado para um psiquiatra, porque não é a gente que procura, há um encaminhamento. Não é errado, foi Deus que criou os médicos, sabe? Então, quando nós tivermos pessoas da nossa família, conhecido, quem seja, a gente tem que se preocupar, levar a sério, sabe? Não adianta vir para a igreja expulsar demônio. Não é demônio. Os pentecostais acham que tudo é demônio. Não é demônio. Tá? Então, vamos nos preocupar com essas coisas. Tá? Eu vi o pastor... Agora está saindo um monte de coisa sobre o pastor, mas tem
pessoas que estão morrendo, pessoas que estão por causa de situações como essa, e a igreja, infelizmente, não leva a sério. Vou falar hoje, em nome de Jesus, vou lembrar, se eu não lembrar, me lembre de falar domingo, e a gente, bispo, ora, gente, oração é um bem, eu acredito muito na oração, mas oração sem ação, então tem que procurar ajuda. Se você tem um problema de saúde, por exemplo, hoje eu estou agoniado, porque eu saí tão atrasado de casa que esqueci de tomar meu remédio da pressão. E eu não esqueci de tomar meu remédio da pressão. Eu sou centrado. Tomo de manhã os 2 e 1 à tarde, porque eu tenho que cuidar da minha saúde. Amém? Tenho 2 filhos, uma esposa mais nova. Uma esposa mais nova, entendeu, né? O mistério. Uma esposa mais nova, uma igreja, pessoa, então eu tenho que me cuidar. A gente não cuida dos outros se não cuidar da gente. Aonde eu queria chegar? Não tem como cuidar dos outros se não cuidar da gente. Viu, Zelma? Não tem como cuidar. Quer dizer, é assim, cuida do Marco, cuida de você também, mulher de Deus. Né, Marcos? Vamos dar puxão de orelha nela também. Vamos junto, Marcos. Segundo Reis, capítulo 8, versículo 1 ao 6. Vamos dar puxão de orelha nela, tem que se cuidar. A gente precisa ser vivo aqui. Glória a Deus. Segundo Reis, tem uns pastores aí, viu? Segundo Reis, não é segunda, não. Os teólogos falando segunda. Ai, que bonito. Segundo Reis, capítulo 8, do versículo 1 ao 6. Diz assim: E falou Eliseu àquela mulher, cujo filho ele ressuscitara, dizendo: Levanta-te e vai, tu e a tua família, e peregrina onde puderes peregrinar. Porque o Senhor chamou a fome, a qual também virá à terra por 7 anos. E levantou-se a mulher e fez conforme a palavra do homem de Deus, porque foi ela com a sua família, e peregrinou na terra dos filisteus 7 anos. E sucedeu que, ao fim dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus, e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ora, o rei falava a Geazi, servo de Deus. Veja bem que ele está falando de Geazi. Se vocês se lembrarem, Geazi foi tomado de lepra no capítulo 5. Lembra do episódio de Naamã? Isso quer dizer que esse fato aconteceu antes do capítulo 5. Mas a fome só aconteceu no capítulo 6 e 7. Ou seja, a Bíblia não está escrita em ordem cronológica. Ao fim dos 7 anos, e sucedeu que ao fim dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus, e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ora, o rei falava a Geazi, servo do homem de Deus, dizendo: Conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. E sucedeu que, contando ele ao rei, como ressuscitar o morto, eis que a mulher, cujo filho ressuscitara, clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: Ó rei, meu senhor, esta é a mulher, e este o seu filho, a quem Eliseu ressuscitou. E o rei perguntou à mulher, e ela lhe contou. Então o rei lhe deu um oficial, algumas traduções dizem eunuco, dizendo: Faze-lhe restituir tudo quanto era seu, e todas as rendas das terras, desde o dia em que deixou a terra até agora. Oremos. Pai, em nome de Jesus, damos graça ao Senhor, por mais uma vez estarmos na tua casa e na tua presença, Pai. Obrigado, Senhor Deus, por mais um dia de vida, pelo fôlego de vida, Senhor. E eu peço agora, fala conosco na tua palavra. Ensina, meu Deus, a tua vontade, teus projetos e planos para nós, em nome de Jesus. Amém. Dá uma salva de palmas para Jesus, gente.
Glória a Deus. Olha só, como eu sempre lembro, nós estamos fazendo uma sequência de mensagens sobre os profetas. E já agora está caminhando para o final do ministério de Eliseu. Aqui, nós estamos vendo, eu coloquei um tema, falei para a pastora, quando você for pregar, tem que ter um tema. Tá? Tem que ter um tema. Normalmente, a gente monta a mensagem primeiro e coloca o tema depois. Tem um pastor, que é chamado por alguns como o príncipe dos pregadores, pastor Gesiel Gomes, ele falou, uma vez eu gravei, ele falou, nunca comece uma mensagem pelo tema. Só que eu não tenho regra para começar a mensagem. Às vezes me vem um tema no coração e eu procuro na Bíblia ver se eu consigo pregar aquilo ali. Mas normalmente a gente monta uma mensagem pelo texto, vê uma inspiração e a gente monta pelo texto. Mas como eu estou numa sequência, eu gosto de pregar em sequências, eu coloquei o tema aqui, a restituição na vida da sunamita. A restituição na vida da sunamita. Vamos só relembrar. Quem é a sunamita? Eu falei sobre ela aqui. Sunamita é uma mulher que, junto com seu marido, ficava olhando o profeta Eliseu passar. E ele passava em Sunem, por isso é sunamita. O nome dela não é sunamita. Tá? Ninguém sabe o nome dela. Ela é chamada de sunamita porque ela morava numa região chamada Sunem. E aí, sempre que Eliseu passava para ir orar, ela ficava observando. Um dia, ela pegou e, junto com o marido, convidou Eliseu para comer na casa dela. E sempre que Eliseu passava, ele ia e se alimentava na casa dela. E ela só observando. Um dia ela chegou para o marido dela e falou assim, vejo que esse realmente é um homem de Deus. E aí a gente aprende. A gente tem que analisar as pessoas. A gente não pode já ir confiando sem conhecer, gente. Sabe? A gente tem que analisar qual é o histórico daquela pessoa. E eu louvo a Deus, eu agradeço, porque tem muitas pessoas que são comigo há muitos anos. São muitos anos mesmo. Tem gente que está comigo há mais de 20 anos. E sabem que eu, graças a Deus, tenho muitos defeitos. E tem algumas qualidades. Essa mulher olhou e viu qualidades em Eliseu. E falou para o marido, eu acho que ela chegou e falou, Mo. Não, naquela época não chamava de Mo. Ela chegou para o marido e falou, olha, vamos construir um quarto aqui para ele. E construir um quarto, colocar a cama, a mesa, uma luminária. E o profeta começou a ficar ali, naquele quarto, na casa dela. Essa mulher abriu a casa dela para o profeta, que, naquela época, simbolizava a presença de Deus. Ou seja, quando ela abriu as casas dela para o profeta, ela estava abrindo a casa dela para Deus. Amém, gente? Hoje, você não precisa abrir a sua casa para o profeta, mas você precisa abrir a sua casa para Deus. Amém? Aliás, toma cuidado, não coloca profeta enfiado na sua casa, que isso não dá certo. Tá? Mas abra a sua casa para Deus, abra a sua casa para o Senhor, como diz aquele louvor, entra na minha casa, entra na minha vida. A nossa casa tem que estar aberta para o Senhor. E ela fez isso. E por ter feito isso, por ter aberto a casa para o profeta, por ter sido uma pessoa abençoadora, uma pessoa com o coração aberto, não uma pessoa muquirana, né? É uma pessoa benevolente. O profeta chegou e falou, peraí, Eliseu, vem aqui. Como é que nós podemos retribuir a essa mulher? Geazi era muito ligeiro até demais. Geazi pegou e falou, olha, eu vejo que ela é estéril e ela e o marido são avançados em idade. Mas eles não têm filhos. O profeta chama ela e fala, olha, ainda daqui a um ano você vai ter um filho. Ela encostou na porta e falou, oh, meu Senhor, não, desculpa. Ela chegou e falou para ela, o que eu posso fazer por você? É isso. O que eu posso fazer por você?
Até eu lembrei disso, que ela deu uma resposta que eu achei muito bonitinha. Ela falou assim: ó, meu Senhor, eu habito no meio do meu povo. É, a resposta que ela deu. Eu habito no meio do... O que ela estava falando? Eu tenho tudo que eu necessito. Eu não preciso, olha só, eu não preciso de nada, eu tenho tudo que eu necessito. Amém? Aí sim, vem diálogo com Geazi. Geazi fala que ela não tinha filhos. E o profeta chega e fala: daqui a 1 ano você vai ter um filho. Ela chega e fala: não mintas para a tua serva. Por que ela falou isso? Porque ela estava olhando para a circunstância do corpo dela. Porque ela estava olhando para a circunstância do corpo do marido. E pela ótica humana, o milagre na vida dela era impossível. Ela olhou para as impossibilidades e ela não entendeu que Eliseu representava o Deus do impossível. E, gente, quando nós buscamos algo em Deus, nós temos que parar de olhar para as circunstâncias impossíveis. E eu digo nós, porque eu também preciso. Porque se a gente, eu vou te dar um exemplo. Desde 2021, nós estamos com uma placa de vende da nossa casa. Há um projeto nosso de vender a casa e mudar para uma área mais central. Até porque o Gabriel já está na faculdade, o Gabriel faz uma viagem. Foi segunda-feira, ele ficou o dia todo na Paulista, estudando. E fica muito ruim para chegar para a nossa região. Só que, ao redor da nossa casa, tem aqueles loteamentos clandestinos que você já deve ter ouvido falar, que terrenos que antigamente custavam 120, 200 mil reais, os caras estão vendendo por 60. Quem vai comprar uma casa por 400 mil quando pode comprar um terreno por 60? Então, se eu olhar, eu vou falar: não vou conseguir vender, porque eu estou olhando para circunstâncias adversas. Mas só que a minha vida, os meus bens não são meus, são de Deus. Então, no tempo de Deus, se Ele quiser, Ele levanta alguém para chegar e falar: eu pago à vista, porque Deus é o dono do ouro. Amém, gente? Eu não posso olhar para a circunstância. Eu não sei para você o que é o teu impossível, mas pode ser impossível para você. Mas para o teu Deus, para o nosso Deus, não há impossível. Depois de 1 ano, o menino nasce. E diz a palavra do Senhor que passou um tempo, o menino estava com o pai, trabalhando no campo. Daqui a pouco ele reclama de dor de cabeça. O pai, como todo bom pai, pega o filho e manda para a mãe. Porque nós somos assim. Tá bem, tá comigo. Tá mal, vai para a mãe. Qual pai que não é assim? Aí o menino chegou com a mãe e diz a palavra do Senhor que o menino morreu. E ela ficou com o menino sob o joelho durante um bom tempo. Porque ela aprendeu que os nossos problemas devem ser colocados em nossos joelhos. Aleluia. Que é através do joelho que nós alcançamos o coração de Deus. O problema da igreja moderna é que ela está sendo ensinada a determinar, a lançar palavra profética, e ela não sendo ensinada a dobrar o joelho e clamar ao Deus que pode todas as coisas. Toda a vitória, desde que eu me conheço por evangélico ou crente, e que antes de mim, que eu estudei, todas as grandes vitórias vieram através da oração. Você não vê grande vitória que não seja através da oração. A igreja precisa aprender a orar. A igreja precisa aprender a clamar. Amém, gente? Depois essa mulher pega, fala com o marido, pede para atrelar um transporte e deita o menino na cama do profeta. E vai junto com o moço, porque sempre tinha um auxiliar, junto com o moço, até o profeta. Quando ela está chegando, o profeta pega e fala para Geazi, vai atrás dela, pergunta o que está acontecendo. O marido fala: por que você vai atrás do profeta? Não é época de festa, o marido dela é daqueles crentes que só busca Deus na época da festa. Não é época da festa, o que você vai buscar o profeta na época de festa? Aí ela: vai, tudo bem.
Por que ela falou vai tudo bem para o marido? Porque o marido é crente que só busca Deus na época de festa. E crente que busca só Deus na época de festa não tem estrutura para aguentar quando a luta vem e não vai ter estrutura para orar junto com você. Então não abra o coração para crente que busca Deus só na época de festa. Procure buscar com um crente que vai orar com você também, vai ter uma palavra de ânimo. Amém? Quando ela está chegando, o profeta vê, fala, Geazi, vai lá. Pergunta para ela que foi, está tudo bem. Ela olhou para Geazi e falou, está tudo bem. Porque o marido era crente de festa. Geazi era um crente desviado. E ela não vai se abrir com desviado. Ela vai tudo bem. Quando ela chegou perto do profeta, aí ela se jogou no chão. Pedi eu algum filho para você? O que eu fiz para você me dar um filho? Agora está morto lá. Aí o profeta pega e fala, eu estou resumindo, tá, gente? O profeta pega e fala, Geazi, toma o meu bordão, vai na frente e toca no menino. Lá vai Geazi, todo enxerido. Gente, Geazi é desviado. Tá? Ele anda com o profeta, mas é desviado. Cuidado, tem muita gente que anda com o profeta, mas é desviado. Tá? Tem cara de profeta, roupa de profeta, boca de profeta, tem até o linguajar que fala aqueles, né, que fala o pentecostalês, mistério, irmã, varou de guerra, Deus, tá mais desviado. E não adianta pegar cajado, porque o poder não está no cajado, o poder está em Deus. E lá vai Geazi, mas essa sunamita era crente. Ela fala para o profeta, eu não vou se você não for. Porque eu não vou, gente, é lição para mim e para você. Não é para ir em lugar nenhum se Deus não for. Olha, eu e a pastora temos uma palavra que é rema, é uma palavra da nossa vida. É da nossa vida, que nós nos apropriamos dela, que está em Êxodo 33, se não me engano, me escapa agora o versículo 15, por aí. Porque quando nós fizemos uma campanha, lá no Embu-Guaçu, ela buchuda, prenha, grávida, quando nós, e de gêmeos, quando nós fizemos a campanha lá no Embu-Guaçu, a palavra é Deus abençoe, Ruth. Será que a memória funcionou, gente? Olha essa palavra. Moisés falou para Deus, gente, eu não vou onde Deus não quer que eu vá, e eu não vou se Deus não quiser que eu vá. Pode acontecer, e todo mundo falando, não congrego mais aqui, obreiro embora, irmão embora, e vai acontecer, gente. Tem um monte de gente que, ao longo desses anos, um monte de gente passou aqui e saiu. Tem gente que saiu daqui e tá, graças a Deus, está bem. Tem outros que saíram daqui e está desviando. Estou preocupado com pessoas que saíram daqui e estão se desviando. Nosso amigo lá, que você foi visitar, está desviando. E é triste. Eu fico triste. Pessoa com talento, pessoa com tudo para ser um grande homem de Deus. A esposa com talento, com tudo para ser uma grande mulher de Deus. Agora chega e fala assim, porque sabe, esse negócio de dedicar muito tempo só para a obra do Senhor, a gente tem que dedicar mais tempo para a nossa vida, tem que dedicar mais tempo para a minha família, eu tenho que dedicar tempo para a minha vida. Eu tenho que dedicar tempo para a minha família. Mas o que é a minha vida longe do Senhor? O que é a minha vida longe da casa do Senhor? O que é a minha vida se não for fazendo a obra do Senhor? Eu não consigo entender isso, gente. Eu não consigo entender isso. O que seria de mim se Jesus Cristo não tivesse me alcançado? Por isso, se Ele não for, eu não quero ir. Se Ele falar não vai, eu não quero ir. Aleluia! Aleluia! E é isso que eu aprendo com essa sunamita. Geazi pode ir. Porque Geazi é um desviado. Andou com Deus, andou na presença do Senhor, viu os sinais que Deus usou Eliseu para fazer e não se converteu, porque sinais não converte ninguém. Mas tem gente aqui que eu estava falando com Deus sobre isso ontem, que eu deitei e ela ficou. Troca a pilha para mim, por favor.
Vamos lá, continuando. Não assustou não, né? Eu fico preocupado com a bebê ali. Glória a Deus. Eu deitei e ela ficou fazendo alguma coisa. E eu falei que eu gosto de ficar ou lendo, ou repassando a Bíblia, ou falando com Deus até dormir. Eu falei, Deus, eu nunca vi um cego enxergar. Eu nunca vi um mudo falar. Eu nunca vi um morto ressuscitar. Eu nunca vi. Mas, Senhor, eu me nego a duvidar que o Senhor pode fazer. Eu continuo crendo que o Senhor pode fazer o cego enxergar. Eu continuo crendo que o Senhor pode ressuscitar o morto. Eu continuo crendo que o Senhor pode fazer o mudo falar. Eu continuo crendo que o Senhor pode fazer o paralítico andar. Eu não vivo pela vista, eu vivo por fé. E eu creio num Deus que pode fazer milagre. Aleluia! Aleluia! Tem um grupo aí que fala, Deus parou de fazer milagre. Eu creio no Deus que ainda faz milagre. Aleluia. Essa sunamita nos ensina isso. Deixa o relógio estar gritando ali, som. Obrigado, Deus abençoe, pastora. Que o seu marido seja muito abençoado na terra. Amém. Ah, sou eu. Enfim, essa sunamita nos ensina muita coisa. Eliseu, vai lá, deixa eu resumir, vai lá, ora, a oração de Eliseu é linda, uma oração diferente, ele deita em cima do menino, corpo coladinho em cima, ora, não acontece nada, e aí ele nos ensina outra coisa, ele termina de orar, não acontece nada, ele desce, ele volta e ora de novo, porque tem coisa, gente, que não acontece quando a gente ora, você tem que continuar orando. Passou o tempo, esse menino ressuscitou, passou um tempo aí, eu já estou pulando para esse texto aqui. Olha só. Eliseu chega para a sunamita, uma mulher rica. Lembre-se disso, mulher rica. Ela tinha uma casa que preparou um cômodo para o profeta. A Bíblia diz que era uma mulher de posses. E Eliseu chega para ela e fala assim, olha, é o que nós lemos aqui, ó. Falou aquela mulher e disse, levanta, tu e tua família, e peregrina por onde puder, ou seja, sai daqui, larga tudo aqui e vai embora. Olha só o que eu disse, eu não vou se Deus não for, mas eu vou só para onde Deus mandar. E Deus falou para o profeta, fala para ela ir, fala para ela sair daqui, porque o profeta fala, porque Deus vai mandar uma fome sobre a terra. Olha que Deus tremendo. Deus chega para ele e fala, e aí, bispo, que fome é essa? Preguei 2 cultos seguidos sobre essa fome. Lembra aquela fome que eu falei? Que o povo estava comendo carne de jumento, estava comendo resto de titica de pombo, lembra? E até chegar a comer carne de criança de tanta fome, lembra que eu falei? Deus, antes da fome chegar, Deus falou para o profeta, avisa para ela que veio uma grande, não é pequena, uma grande fome na terra. E talvez se ela ficasse, morreria ela e morreria o filho. Mas porque ela foi abençoadora, porque ela abençoou o profeta e abriu a casa dela para Deus, Deus usou o profeta para trazer livramento para ela. Aleluia! Deus cuida, gente, Deus cuida daqueles que confiam nele. Aleluia! E sabe o que eu acho lindo? O texto diz que ela obedeceu, ela abriu mão de tudo, ela deixou os bens, deixou a terra, deixou tudo, pegou a família dela e foi para a terra dos filisteus, terra do inimigo. E ela foi embora e deixou tudo, ela obedeceu. A coisa mais difícil que tem para nós é obedecer a Deus. Deus chegar para você e falar assim, larga a mão disso, deixa isso, abre mão disso. E sabe por que teve gente que hoje aconteceram situações para não virem? Porque essa palavra era também para elas. E o inimigo fez de tudo para elas não ouvirem essa palavra, mas nós estamos aqui. E muitas vezes
Deus manda a gente abrir mão de coisas, abrir mão de pessoas, abrir mão de situações. E quando Deus fala para você, deixa para lá. Sabe aquele filho que você está orando tanto? Agora deixa na mão de Deus. Sabe aquela filha que você está orando tanto? Não é para parar de orar não, mas é para parar de interferir. Porque a gente fala assim, Deus, cuida da minha filha, cuida do meu filho, cuida, Deus. Ô, Senhor, por favor, Pai, faz a obra, Pai. Está nas tuas mãos. Será que está? Porque nós somos assim, gente. A gente coloca na mão de Deus, mas a gente continua segurando. E se enquanto estiver na sua mão, Deus não vai agir. Deus falou, Sunamita, deixa tudo e confia em mim. Aleluia. Deixa tudo e confia em Deus. Deixa Deus tratar, deixa Deus agir, para de interferir, para de falar. Eu lembro de Gelma de Everaldo. Gente, Gelma, ela conta que ela e Everaldo viviam meio que se bicando. E chegou um dia que ela ligou para mim, ela falou, hoje eu vou me separar de Everaldo, e se o pastor falar alguma coisa, ele vai ouvir um monte de mim, que ela é brava. Ela é brava. Ela ligou em casa. Ela falou, pastor, eu vou separar. Eu falei, o que você fizer, estou do seu lado. Pronto, desmontou. Já não brigou mais. O que você fizer, estou do seu lado. Aí ela, não, eu falei, ela falou, ela que fala. Eu falei, fecha a boca, para de falar. Ela disse que ficou marara. Porque, gente, a gente fica falando, não resolve. Não é você que resolve a situação. Coloca na mão de Deus e deixa Deus trabalhar. Parou de falar, está lá os dois hoje fazendo a obra, são uma bênção na presença do Senhor, e Deus está usando poderosamente naquele lugar. Coloca nas mãos de Deus e deixa nas mãos de Deus e confia. Amém, gente? Vai, Sunamita. 7 anos. Depois de 7 anos, eu estou resumindo porque eu tenho que acabar. Depois de 7 anos, Sunamita volta. Olha, gente, quando a gente faz as coisas para Deus, às vezes a gente pode esquecer. Mas Deus nunca esquece. Por isso que a Bíblia diz que há galardão no seu trabalho. Aleluia. Sabe o que é galardão? Deus abençoa, Deus premia aquele que faz algo para ele. A minha Bíblia diz que aquele que der um copo de água para um profeta, uma profetisa do Senhor, não sou eu, somos nós. Aquele que der um copo de água, se não me engano, Marcos 9, Deus vai abençoá-lo. Aquilo que você faz para Deus, você pode esquecer, você pode achar que não, mas Deus vai te abençoar. Olha só, vamos lá. O que nós lemos aqui? Sunamita volta depois de 7 anos. As terras dela, lembra que eu falei que ela era rica? Havia sido apropriada por alguém se apossou da terra dela. Alguém se apossou da casa dela, alguém tomou conta de tudo. Tomou posse de tudo. E Sunamita não teve como pegar de volta. Acredito eu que a pessoa chegou e falou, não, você foi embora, foi a Portugal, perdeu o lugar. Foi ao vento, perdeu o assento. E acabou. E ela não teve força nela, ela foi procurar ajuda. Porque quando nós não temos força para resolver, a gente tem que procurar ajuda. E ela achava que a solução para ela estava no rei. Mas Deus já estava trabalhando. Quando ela vai procurar o rei estava conversando com Geazi. O rei, Jorão, curioso, porque ele não era crente, era curioso. E chega, Geazi, me conta as aventuras que você está vivendo com Eliseu. O rei era um desviado, filho do cão mesmo, gente, ele era filho do Acabe. Filho do cão. Acabe, gente, é um demônio, casado com uma demônia, Jezabel. E Jorão era um cãozinho, endemoniado. Ele queria saber das coisas de Deus, não porque ele queria Deus, e tem muita gente assim, que quer saber das coisas de Deus, mas não quer Deus. Hoje em dia, virou moda artista entrar na igreja.
E até, não, porque agora eu sou gospel. E entra para a igreja, mas não se converte. Você tem uma aí famosona, não vou falar porque senão ela vai me processar, nem vê meus vídeos, mas não vou falar também. Que ela entrou na Universal e deu um monte de oferta na Universal, porque a Universal pede ele e é uma coisa dele, não tem nada a ver com isso. Aí depois saiu processando a igreja, porque diz que a igreja forçou ela a dar o que ela deu, porque ela quis. Ah, mas a Universal não presta, então por que essas pessoas vão todas para a Universal? Gente, eu conheço um monte de gente, você deve conhecer, que fala mal da Universal, fala mal. Quando a coisa aperta, para onde que elas vão? Tem tanta igreja, porque elas, já que a Universal é tão ruim assim, por que elas vão? Essa mulher entrou na igreja, queria ser pastora, né? Queria as coisas de Deus, mas não queria Deus. É o caso do rei Jorão. Fala desse Deus, fala o que Eliseu está fazendo. E quando Geazi começou a contar, Geazi olhou e a sunamita falou, gente, não existe coincidência nas coisas de Deus. Quando Geazi começou a contar, quem aparece? A sunamita. Geazi fala, rei, olha, é essa aqui, ó, que Eliseu ressuscitou o filho. Aleluia! Deus preparou o dia, preparou a hora, preparou as pessoas, preparou tudo para fazer uma obra grande na vida da sunamita. É o mesmo Deus que vai fazer acontecer na tua vida, no dia, no lugar, com a pessoa certa e na hora certa, porque Ele continua sendo o mesmo Deus. Aleluia! 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 Finalizando, o rei ouviu Geazi e falou, chama o sunamita, vem aqui, me conta. O sunamita contou tudo isso que eu te contei, com mais detalhes de mãe. O rei pega, como eu falei, nós lemos aqui, um oficial, ou um eunuco, os oficiais do rei eram chamados de eunucos, e eu quero finalizar com isso. E o rei mandou restituir tudo o que era da sunamita. E eu quero, justamente isso, gente, que eu quero terminar falando. Está no texto, olha só, deixa eu ler o versículo 6. E o rei perguntou à mulher, e ela lhe contou. Então o rei lhe deu um oficial ou um eunuco, dizendo, faz restituir tudo quanto antes era seu, todas as rendas da terra. Olha só, ele falou, não é para devolver só a terra. Tudo aquilo que foi produzido na terra durante esses 7 anos é para devolver para ela. Não foi só a terra, ó, todas as rendas, ou seja, tudo que foi produzido. A minha Bíblia diz, se não me engano, em Provérbios 6, que o ladrão, quando é descoberto, ele tem que devolver 7 vezes mais aquilo que ele roubou. Eu quero dizer para você, e eu tenho orado nessa direção. Eu quero, em nome de Jesus, tudo que é meu que o inimigo roubou. Tudo aquilo que foi roubado dos meus bisavós, dos meus avós, tudo aquilo que foi roubado da minha família, que eu nem sei, eu quero de volta o que eu tiver de direito, que eu não quero nada que não seja meu. Vocês podem ver, isso eu não estou falando só no material, no espiritual também. Você pode ver quando aqui alguém de outra igreja, eu nunca convido para vir para cá. Eu não manipulo, gente, eu não manipulo. Tem um casal, vou encerrar. Tem um casal que me procurou esse ano. E ele estava numa igreja e a esposa teve problemas lá na igreja. E ela falou, eu preciso de ajuda em oração, porque eu quero sair de lá, meu marido está meio assim, e eu quero que Deus prepare um novo lugar para mim. Eu quero que Deus prepare um novo lugar para mim. E eles começaram a vir aqui, eu conversando com ela, ela falou, ó, meu marido prega, meu marido é uma bênção na palavra, meu marido prega muito, e os dois vindo e ficando sentadinho aqui. E a gente orando. Eu nunca dei uma oportunidade para o marido dela pregar.
Sabe por quê? Porque eu não queria que eles ficassem aqui, porque eu dei oportunidade para ele pregar. Isso aí é manipular. Eu acho que se a pessoa tem que ficar em algum lugar, ela tem que ficar porque o Espírito Santo tocou no coração dela e ela obedeceu, porque tem gente que o Espírito Santo toca e ela não obedece. Eu falei, eu não vou manipular, eu não vou negociar com o altar do Senhor, eu não faço isso. Amém, gente? Eu negocio. Não é que pessoas de outra igreja não pregam, aqui prega, pastor Fábio, prega, mas não para poder congregar aqui. Porque para congregar aqui a gente já tem pregadores e Deus está levantando mais. Amém? As coisas de Deus têm que ser sérias. Não se brinca com as coisas de Deus, mas aquilo que Deus tem para mim, eu quero. E se for roubado, eu quero restituição. E nós temos que começar a orar assim, gente. Tem um louvor que na prática a gente não faz isso, é um louvor antibíblico, e a gente cantava, mas ele é antibíblico. Eu fui no terreiro do inimigo e tomei tudo que me roubou. Ah, tá bom. Eu vou lá no inferno tomar de Satanás, que ele me roubou. Quem sou eu? Mas o meu Deus pode fazer com que ele restitua. Nesse texto aqui, o rei prefigura Deus. E Deus dá ordem aos seus anjos para que haja restituição na nossa vida. Esse é o Deus ao qual eu sirvo. Eu não sei o que você perdeu. Eu não sei o que, como diz o louvor, os anos que foram embora, lembra? O sonho que se perdeu, o que era festa agora é luto do que já morreu. E aí nós restitui. Nós temos que orar e falar, Senhor, eu quero o que o Senhor tem para mim. Tudo, as bênçãos do Senhor enriquecem, não acrescenta dor. Nós temos que orar e falar, Senhor, eu tenho buscado espiritualmente sim, porque te adorar é o principal da minha vida, mas eu preciso, Pai, cuidar da minha família, eu preciso pagar as dívidas, eu preciso alimentar meus filhos, eu preciso proporcionar uma vida melhor para minha família, e eu creio, meu Pai, que o Senhor é o Deus que abençoa aqueles que confiam no Senhor. Então eu me coloco clamando diante do Senhor, como a tsunami clamou diante do rei, e eu creio, o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor, vai fazer com que haja restituição na minha e na tua vida. Quem crê nessa palavra, dá uma salva de palmas para Jesus.